Olá, meu nome é Carolina Ali, eu sou médica infectologista, professora do Departamento de Clínicas Pediátrica e do Adulto da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje vou falar um pouquinho sobre a testagem em massa da Covid-19. Antes de falarmos sobre a testagem em massa, precisamos esclarecer algumas questões sobre os exames diagnósticos para a Covid-19. Dentre os exames diagnósticos, temos aqueles que fazem a pesquisa de vírus e aqueles que fazem a pesquisa de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Temos como um exame que faz a pesquisa do vírus nas vias respiratórias, o exemplo principal, que hoje é o padrão ouro para o diagnóstico, é o RT-PCR. Esse exame é realizado através de um cotonete que colhe amostras de secreção de vias aéreas superiores. Esse exame, idealmente, deve ser realizado entre o terceiro e 10º dia desde o início dos sintomas, idealmente do terceiro ao quinto. É importante destacar que, para que esse exame seja positivo, o indivíduo tem que ter o comprometimento das vias respiratórias. Então, esse exame não é interessante de ser realizado em indivíduos assintomáticos, ou seja, aqueles indivíduos que não apresentam sintomas característicos da Covid-19. Temos também os exames sorológicos, que fazem a pesquisa de anticorpos contra o SARS-CoV-2. Dentre esses exames, temos aqueles que utilizam estrutura de laboratório, uma estrutura um pouco mais complexa, e temos os testes rápidos, conhecidos também como testes imunocromatográficos. Esses testes, podemos ter o resultado deles em apenas 20 minutos. Sobre os testes sorológicos, é importante destacar algumas questões. Em primeiro lugar, esses testes eles foram liberados para a Anvisa sem que passassem pelos testes habituais realizados por esse órgão. Então, a acurácia desses testes que foi divulgada é baseada nas informações dos fabricantes. E, além disso, nós temos que destacar algumas questões sobre a pesquisa de anticorpos na Covid-19, que ainda não estão bem esclarecidas. Uma delas, não se sabe se todos os indivíduos que se infectam pela Covid se produzem ou não anticorpos contra o vírus. Outra questão, quando esses indivíduos produzem anticorpos, não se sabe a duração desses anticorpos na corrente sanguínea. E uma terceira questão muito importante é que não se sabe se, produzindo anticorpos, esse indivíduo está protegido contra uma segunda infecção pelo SARS-CoV-2. Dessa forma, é muito complexo fazer a triagem dos indivíduos com esses testes, uma vez que testes negativos, ou seja, não reagentes, eles não afastam a ausência de infecção. E testes positivos não vão me indicar quando esse indivíduo infectou, se esse indivíduo ainda pode transmitir a infecção e se ele está protegido contra uma segunda infecção. Ainda temos uma outra questão importante. Esses testes que pesquisam anticorpos, eles podem estar identificando, na verdade, anticorpos contra outros coronavírus e que já entramos em contato na nossa vida. Assim, a realização de testes sorológicos, ela é muito complexa e pode trazer mais malefícios do que benefícios quando realizada em larga escala. Por quê? Isso pode gerar uma falsa confiança na população. Aqueles indivíduos que apresentam exames negativos, né, não reagentes, eles podem achar que não estão infectados, que podem circular naturalmente, que podem entrar em contato com população de risco. Isso tem acontecido com indivíduos que fazem testes de farmácia, os testes dão negativos, eles acham que podem visitar parentes idosos, avós, pais, etc. Enquanto a gente sabe que eles podem ter se infectado, e esse exame ainda não ser positivo, ou podem ter se infectados e podem não ter produzido anticorpos, né? E a falsa confiança daquele indivíduo que tem um teste positivo, reagente, porque ele pode achar que ele está infectado e que ele pode relaxar com as medidas de prevenção. Essa testagem é diferente do que fazemos normalmente em inquéritos sorológicos, que são protocolos de pesquisa realizados com muito rigor, em que avalia-se a circulação do vírus em uma certa comunidade.
Quando fazemos esses inquéritos sorológicos, a nossa pesquisa, ela visa muito mais essa compreensão da comunidade do que de um indivíduo específico. Então, é diferente utilizar esses testes para esses inquéritos sorológicos do que para utilizar esses testes para o diagnóstico de um indivíduo. Bom, então, dessa forma, o Ministério da Saúde não recomenda a realização dos testes em indivíduos assintomáticos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar também não recomenda a testagem dos indivíduos assintomáticos. Na dúvida, é importante manter as medidas de precaução, como o distanciamento social, a utilização das máscaras, a higienização das mãos com frequência, restringir, né, as saídas de casa para as atividades essenciais, e quando retornarmos às atividades presenciais, é muito importante que aqueles indivíduos que apresentem sintomas, que eles manifestem e rapidamente sejam afastados do trabalho. Espero ter contribuído. Até logo.